E já temos uma pergunta também, Mariana. O Israel Marques Opa. pergunta o seguinte: será que pelo menos algum acordo inicial já sai ou vai ser só mais uma reunião para definir qual será a próxima reunião? O que você acha, Mariana? É, é a segunda alternativa, mas eu não diria que é só, porque eu entendo essa impressão que às vezes fica que só mais uma reunião para definir qual a próxima reunião, porque de fato parece que a gente está há bastante tempo falando sobre reuniões e encontros para abrir caminhos, preparar terrenos, são expressões que a gente usa muito, né? E aí dá essa impressão de que a coisa não anda, mas é com base nisso que realmente se pode chegar a alguma coisa, né? Esses acordos, eles são trabalhados assim, nessas reuniões. E a gente tem que lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, a situação era de não diálogo. Então é muito difícil você evoluir de uma situação de não diálogo, e não só não diálogo, silêncio, mas de crítica, né? A forma como o Trump falava do presidente Lula para já um acordo, né? Claro que em se falando de Trump, a gente pode esperar de tudo, né? A gente tem que lembrar disso também. Mas, muito pelo que a gente vê, muito provavelmente pela forma como esses acordos acontecem e pelas próprias palavras do presidente Lula, segundo disse agora há pouco o Américo, a ideia é realmente de criar ali um clima, conversar, né, dar andamento ali à química, confirmar essa química e aí sim abrir caminho para negociações que são técnicas, né? Que são negociações técnicas que depois têm que ser feitas ali pelos encarregados, Marco Rubio, Geraldo Alckmin, tem que sentar ali à mesa e discutir, né, Lore? Não sei o que você acha. Eu vou falar daqui a pouco, mas antes vamos ver o que o presidente Lula acha. Se eu não acreditasse que é possível chegar a acordo, eu não faria reunião. Eu nunca participo de uma reunião que eu não acredito no sucesso da reunião. Então, eu vou participar da reunião na expectativa de que a gente tenha sucesso naquilo que o Brasil tem interesse. O acordo certamente não será feito amanhã ou depois da manhã, quando eu me reúno com ele. O acordo será feito pelos negociadores que vão ter que sentar, Alckmin, Mauro Vieira e Haddad, junto com o pessoal do governo americano, para negociar. Exatamente. O que esse encontro, se acontecer, se confirmar, é o que a gente chama em diplomacia de um quebra-gelo, né? Só que no caso seria um quebra-iceberg gigantesco que havia entre esses Quebra dois, bem. entre esses dois presidentes, né? O que eu tenho apurado nos últimos dias? Bom, em primeiro lugar, as questões políticas e geopolíticas continuam sendo um grande obstáculo, né? O presidente Trump vê no Brasil o drama que ele viveu e ele vê a oportunidade de colocar a esquerda como sendo autoritária e ele como libertário e a justiça como sendo utilizada pela esquerda, né? Utilizada politicamente, perseguindo os opositores da esquerda. Então, esse quadro persiste. A visão dele, como a gente vai ver daqui a pouco, ele está muito interessado em Venezuela e Colômbia. O Lula não vai se opor firmemente ao regime da Venezuela e muito menos ao governo da Colômbia, né? E tem também Israel, Hamas e tal. Agora, e tem essa coisa do dólar, da dominância do dólar. O presidente Lula voltou a falar dessa questão de que o comércio tem que ser feito em moedas nacionais e tal. Esse é um irritante que o Trump já expressou lá no início dessa crise. Agora, tem todo um lado aí comercial e mais abrangente até, porque assim, a estratégia do Trump com a China não está dando certo, né? A China obteve grandes progressos nos chips mais sofisticados, nas nanoimpressoras de litografia, está pulando de 28 nanômetros, um nanômetro é um bilionésimo de metro, pulando de 28 para 7 nanômetros, pretende pular já. A NVIDIA está pulando de 5 para 2 nanômetros. Isso são gerações mais do que tamanhos de chips, mas e com isso a China fica menos vulnerável. Ela não alcançou os Estados Unidos, mas ela fica menos vulnerável a essa válvula de pressão que o Trump usa, que é a restrição dos chips. Por outro lado, a China, a válvula de pressão chinesa continua intacta, que são os minerais críticos, né? Mas aí nisso
o Brasil se torna um pouco mais atraente no longo prazo. O Brasil tem a segunda maior reserva de minerais críticos do mundo, a China tem 44 milhões de toneladas métricas, o Brasil tem 21 milhões de toneladas métricas, né? Então, o Trump está se movimentando nisso, recebeu o primeiro-ministro da Austrália, Albanese, para falar disso e tal. E tem outras coisas que não estão dando certo, que dizem mais respeito ainda ao Brasil, que é a coisa da carne, né? Você que está aí, você está conseguindo, como é que é? Você come picanha, você come steak aí? Conta para nós, Mariana, e o preço disso. Restaurante brasileiro vendendo picanha, vendendo caro aqui, né, Louri? Tá caro, a carne aqui, o preço da carne, ele sempre foi mais alto, mas agora ainda mais, uma coisa que irritou muito os americanos nessa semana foi Trump falando sobre ajudar a Argentina, né, comprando carne. Os fazendeiros estão ficando bravos e está acontecendo uma coisa aqui, Louri, por causa dessa movimentação que está mexendo no bolso, né? É impressionante. A gente fala de muitos motivos para uma população ficar insatisfeita, mas na hora que mexe no bolso é quando realmente as pessoas começam a manifestar o descontentamento. E foi a partir disso que republicanos, inclusive da própria base, do próprio partido de Trump, estão começando a puxar a orelha do Trump, algo que até então não faziam, justamente por causa disso. Então, essa questão da carne está pegando bastante aqui. A carne, a soja também, né? A China, pela primeira vez agora no mês de setembro, pela primeira vez em 7 anos, a China não comprou soja dos Estados Unidos. Então, é uma pressão enorme sobre o Trump agora, que faz com que essa viagem dele, Louri, eu arrisco dizer, seja uma das mais difíceis que ele tem pela frente, uma das mais difíceis agora desse segundo mandato, porque tem muita coisa em jogo, tem muita pressão sobre ele no momento que, lembrando, os Estados Unidos estão com o governo paralisado e republicanos do próprio partido de Trump começam a fazer essas cobranças dele, e aí por causa desses temas que estão ali, de certa forma, relacionados ao Brasil, né? Que o presidente Lula pode falar sobre isso, né? Nessa reunião. Mas é uma viagem que vai muito além disso, né? Para o presidente Trump, uma viagem realmente arriscada, com uma série de consequências importantes aqui para os Estados Unidos. Muito legal essa leitura. E olha, a carne já estava cara há um tempo já. De agosto do ano passado para agosto desse ano, nos Estados Unidos, ela subiu em média 13% por causa do ciclo do rebanho bovino. E isso acontece, às vezes é cíclica a economia, às vezes começa a faltar boi, aí começa a matar as vacas, aí obviamente vão nascer menos novilhos, e aí até os pecuaristas investirem mais para voltar a ter uma oferta maior, demora um tempo, demora 1 a 2 anos. E foi nesse contrapé que o Trump colocou as tarifas. E aí, o preço da carne está tão alto nos Estados Unidos que a gente, o Brasil, continuou exportando carne para os Estados Unidos com 50% de tarifa. A gente o Brasil exporta carne magra, que é para processar ali no hambúrguer, que é uma instituição nacional dos Estados Unidos, o barbecue das 6 da tarde. E os Estados Unidos, por sua vez, consomem, em geral, a própria carne marmoreada, de alta qualidade e tal. E a gente aqui, as empresas brasileiras que são muito internacionalizadas, elas conseguiram rapidamente encontrar outros mercados para a pequena redução que houve nas exportações para os Estados Unidos, de maneira que não reduziram as exportações de carne brasileiras. E enquanto que tem essa pressão lá. E aí, como a Mariana vinha contando, congressistas republicanos de estados que produzem carne, como Iowa, Kentucky, Dakota do Norte, começaram a dizer o seguinte: vem cá, isso não é America First, falar que vai comprar carne da Argentina. Então, isso é bastante raro de acontecer, né, Mariana? Muito raro. Até então, eu não tinha visto acontecer nesse segundo mandato do Trump. O Trump voltou mais empoderado com o Congresso republicano, e um Congresso republicano, tudo bem, mesmo que o partido, que você tem ali divisões dentro do partido, você tem os trumpistas mais leais, tem aqueles que não gostam tanto do Trump, tudo bem, mas mesmo assim, de forma geral, ele tinha o partido, ele tem o partido ainda. Trump tomou várias decisões aqui que foram
muito questionadas, foram muito contestadas na mídia. Claro, a gente vem acompanhando tudo isso, mas até então ele sempre teve, de forma geral, o partido ao lado dele. E aí, agora, pela primeira vez, eu estou vendo essa movimentação desses congressistas chamando a atenção de Trump e dizendo, mas espera lá, não foi isso que você prometeu. Isso não é America First. Isso não é colocar o dinheiro dos interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. Então é a primeira vez que os republicanos estão tentando colocar um freio ali em Donald Trump. E é bem provável que o Trump falou isso para ajudar o Javier Milei, né? Porque ele já falou que os 40 bilhões de dólares para o Javier Milei são para a Argentina, aliás, são para o Javier Milei, na verdade. Acho até que o Trump não sabe que a eleição é para o Congresso. Parece que ele achou que era uma eleição presidencial. Se não votar no Javier Milei, eu não vou dar 40 bilhões de dólares, acabou, a Argentina está morrendo. Você sabe o que isso significa? A Argentina está morrendo, ele falou, está acabando e tal. Né? Estão ferrados. E aí a coisa da carne também foi nesse contexto, mas ele vai ter de recuar nisso, né? Você tem visto na mídia assim um noticiário mais desfavorável a toda essa questão das tarifas, a estratégia do Trump está crescendo a crítica a isso? Sim, a promessa, né, do Trump foi muito centrada nessa questão do America First, né? Então os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar e em gastar mais dinheiro com questões domésticas do que externas. E aí agora, nesse momento que Trump anuncia essa ajuda para a Argentina, isso tem repercutido bastante aqui como uma atitude controversa de Trump com relação à agenda dele. As pessoas não entendem como essa ajuda de Trump está alinhada com os objetivos da agenda America First. E isso chama a atenção, especialmente também vendo todo o contexto das ações do Trump na América Latina, dá a impressão de que ele está colocando pressão sobre os opositores e, ao mesmo tempo, está querendo ajudar os aliados de uma forma que que contradiz a própria agenda. Então há sim essa movimentação. Agora, se isso vai se refletir de forma mais profunda na aprovação de Trump, Lore, aí é a questão, né? Os índices de aprovação de Trump eles têm ficado estáveis durante todo esse mandato e não são índices quase meio a meio de aprovação dele aqui. E não dá para saber se ainda se isso vai ser suficiente para afetar, né, de uma forma geral, essa aprovação de Trump ou não, mas existe uma movimentação de cobrança em cima de Trump nesse momento, sim. Certíssimo. Foi aí a nossa querida e excelente